Olá, nono ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. Então, na aula de História de hoje, já que nós já aprendemos na aula passada como Getúlio Vargas chegou ao poder, hoje nós vamos aprender detalhes daqueles acontecimentos importantes que eu falei para vocês na aula anterior, tá? Então, o que acontece? Primeiros acontecimentos importantes são a Revolução Constitucionalista e a Constituição, tá? Que é a nossa terceira Constituição. Antes de tudo, antes da Revolução Constitucionalista, logo depois que Vargas chegou ao poder, fez-se um governo provisório, um governo ali improvisado mesmo, porque ele tomou o poder, né? E ele teve que tomar algumas medidas, como, por exemplo, ele fechou o Congresso Nacional, suspendeu a Constituição de 91, agiu da maneira que ele agiu, colocou pessoas em cada estado que fossem da confiança dele, que são os interventores federais, e assim por diante. Ele fez um governo ali à maneira dele. Até por isso, em 1932, aí vem o primeiro acontecimento importante, acontece a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Ora, se é uma revolução constitucionalista, é uma revolução que tinha o objetivo de conseguir uma nova constituição para o país. Foi uma verdadeira guerra, tá? Civil, uma guerra dentro do Brasil. Toda vez que eu falo guerra civil, é uma guerra dentro do próprio país. Os paulistas se revoltaram bastante contra Getúlio, até porque eles estavam chateados que o Getúlio não havia deixado Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, chegar na presidência, né? Então, eles fizeram essa série de ataques lá em São Paulo. Com o objetivo de forçar que Getúlio Vargas logo fizesse uma nova Constituição. E assim eles conseguiram alcançar seu objetivo, tá? Getúlio abriu os trabalhos de uma nova Constituição, só que demora bastante. Então, 2 anos depois, a Constituição de 1934 ficou pronta. Em julho de 1934, ela foi promulgada. Essa Constituição ela tem basicamente 4 aspectos importantes. Primeiro de tudo, o voto deixa de ser aberto. Lembre-se que na Constituição passada, na Constituição republicana, o voto era aberto, que os coronéis eles sabiam o voto das pessoas. Lembram disso? Agora não. Agora o voto é secreto. Outra coisa que ele regularizou com essa Constituição, a jornada de trabalho. Os trabalhadores só poderiam trabalhar 8 horas por dia. Também regularizou o salário mínimo, tá? Que é o salário mínimo que deve ser pago a qualquer trabalhador. E o voto das mulheres, o direito de voto feminino, também é dessa Constituição. Tá? Essa Constituição é extremamente importante, principalmente pela questão dos direitos dos trabalhadores, pela questão do voto feminino e pela questão do voto secreto, certo? Aqui na outra página, nós já vamos ver que o livro de vocês ele traz algumas coisas a respeito da participação feminina na política, tá? Eu vou passar por aqui rápido, por quê? Porque é um assunto longo que caberia em uma aula inteira sobre a luta das mulheres pelo voto feminino, mas saibam que mulheres como Berta Lutz, por exemplo, é um nome extremamente importante desse período, que influenciou bastante para que as mulheres alcançassem esse direito, tá? E aqui vocês podem estar dando uma lida como um conteúdo extra para vocês estarem estudando deste período de Vargas, tá? Aqui tem uma atividade que nós vamos pular e chegamos aonde eu queria. Deixa eu só dar um zoom aqui. Pronto. Logo depois da Constituição, vai ocorrer a intentona comunista, tá? Que é uma tentativa de tomada de poder pelos comunistas, pelos grupos comunistas que existiam no Brasil. Que é isso? Em outras palavras, os comunistas do Brasil vão tentar tomar o poder, tirar o poder de Getúlio Vargas e assumir o governo do Brasil. Para quem não sabe o que é comunismo, eu vou fazer uma explicação aqui rapidinha e simples para você entender. Comunismo é o sistema socioeconômico oposto ao capitalismo. Não sei se vocês já estudaram Guerra Fria com o professor Ricardo, mas ele com certeza vai explicar isso para vocês. O momento da Guerra Fria é um momento de oposição entre o capitalismo e o socialismo, que está dentro do comunismo, tá? E aí esses dois sistemas vão brigar durante aí vários anos da história.
bem pouco tempo atrás, eles estavam em disputa. O capitalismo é o sistema socioeconômico que a gente vive, que visa o lucro, que visa a compra, que visa o dinheiro. O comunismo é um outro sistema socioeconômico que visa a igualdade entre as pessoas, que visa que as empresas não sejam privadas, que elas sejam do Estado, para o Estado voltar o lucro para as pessoas, para a sociedade. Então, são sistemas socioeconômicos completamente diferentes, certo? E aí eles vão estar em alta. O comunismo principalmente vai estar em alta nessa época do governo Vargas. E vão ter vários grupos comunistas no Brasil, e não só no Brasil, como também no mundo. Várias pessoas que sonhavam que o comunismo fosse implantado em seu país. Não era a maioria da população, tá? Até porque a maioria da população temia o comunismo. Tinha bastante medo dos comunistas, porque pensava que os comunistas eram pessoas más, tá? Por não conhecer muito, por ter notícias erradas, por ver situações em outros países e tudo mais. Então, existiam grupos comunistas no Brasil. Eles, de fato, em 1935, tentaram tomar o poder, porém não chegou a acontecer. Eles não chegaram a tomar o poder. Antes de falar sobre essa tentativa deles de tomar o poder, que é, inclusive, o próximo acontecimento na nossa linha do tempo, lá, falamos da Revolução Constitucionalista, falamos da Constituição e em seguida vinha a Intentona Comunista. Antes de falar da Intentona, nós precisamos falar de dois partidos políticos que existiam no Brasil. Um é a Ação Integralista Brasileira, tá? A AIB, e o outro é a Aliança Nacional Libertadora. Por que eu preciso falar desses dois partidos? Porque a Aliança Nacional Libertadora, ela era principalmente formada por comunistas, e ela vai participar da Intentona Comunista, que é o nosso próximo acontecimento, certo? A AIB, primeiro a AIB. A AIB, Aliança Integralista Brasileira, era um partido que era, digamos, um partido forte, que apoiava Getúlio Vargas e que via um governo centralizado e até mesmo autoritário como o ideal para o Brasil, tá? Esse partido apoiava que o governo brasileiro deveria ser um governo forte, autoritário, que tivesse total controle sobre tudo, sobre a economia, tá? Era até mesmo um partido que apoiava o fascismo, que apoiava Adolf Hitler lá na Alemanha, tá? Era um partido fascista, a AIB. Já a Aliança Nacional Libertadora, ANL, era um outro partido que já apoiava os comunistas, tá? Já apoiava, por exemplo, a Rússia, tá? Que era um país que estava metido lá em alguns conflitos europeus na época. A Aliança Nacional Libertadora já tinha outras ideias, já voltava um pouco sua atenção para as questões de desigualdade social, para a questão de ajudar as pessoas mais pobres, para questões de ajudar as comunidades rurais e tudo mais. Então, são dois partidos completamente diferentes e até mesmo por eles criticarem em alguns momentos o Getúlio Vargas, eles vão ser colocados na ilegalidade. O Getúlio ele vai tornar a Aliança Nacional Libertadora um partido ilegal, vai proibir que esse partido exista. Também entra aquela questão aqui do medo dos comunistas. Os comunistas não eram bem vistos no Brasil, tá? Aí que entra o nosso próximo acontecimento, a Intentona Comunista. A Intentona Comunista vai ser um golpe planejado pelos comunistas, tá? Um dos mais famosos é o Luiz Carlos Prestes, que vai participar dessa Intentona Comunista, e eles vão tentar tomar o poder no Brasil, tá? Vão tentar tirar o Getúlio do poder, vão receber aí até apoio de alguns grupos militares, como bem diz aqui no livro de vocês, porém, essa Intentona Comunista ela não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Em poucos dias eles são derrotados, tá? E aí, essa Intentona Comunista ela vai ser até mesmo uma justificativa para o Getúlio aumentar o autoritarismo dele, aumentar a repressão, aumentar a perseguição a grupos políticos que não gostavam dele, tá? O Getúlio, por si só, ele já era um presidente, assim, autoritário. O que é autoritário, tia, que a senhora tanto diz? É um presidente mandão,
tá? Ele já era assim, que se colocava como um presidente forte. E o fato de isso ter acontecido, o fato de terem tentado tirar ele do poder, vai dar mais motivo para que ele seja dessa forma, certo? Então, a intentona comunista vai ser uma tentativa de tirar o Getúlio do poder, mas que não vai ter sucesso. Por isso que é intentona. O que é intentona? É o que você tenta e não consegue fazer, certo? Vamos ver lá na nossa lista quais os próximos assuntos. Na próxima aula, então, vamos ver o Plano Cohen e a instauração da ditadura de Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, a consolidação das leis trabalhistas e o fim do governo Vargas. Tá? Vimos metade do governo dele até o momento da intentona. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.